Os bens do prefeito de Serrana foram bloqueados pela Justiça por suposta improbidade administrativa. João Antônio Barbosa, o Tonhão Candoca, é acusado de contratar irregularmente 2 empresas para administrar a unidade de pronto atendimento. As suspeitas são de favorecimento e superfaturamento dos serviços. Inaugurada em setembro de 2012, a unidade de pronto atendimento de Serrana coleciona dezenas de reclamações dos usuários. A demora no atendimento e a falta de médicos são as principais queixas dos pacientes, até em dias em que o movimento na unidade é menor. Meu marido está na fila ainda, ninguém sabe se eu vou ficar por último, vai mandar eu entrar logo. Não sei, mas parece que passa que está ficando pior. É sempre demorado. Só à noite, depois de meia-noite, sempre vem, não tem ninguém. Mas pelo dia sempre vem, não tem médico, virando desgrameira. Às vezes a gente vem, o médico, muita gente para um médico atender, né? Aí demora demais e acaba sendo a pessoa sendo mal atendida justamente por isso. Tá sempre assim, é difícil. Aí você procura, você sai daqui, eles te mandam para um lugar, aí espera aqui, espera ali, espera aqui. Faz tempo que eu tô aqui. O atendimento é investigado pelo Ministério Público, que verificou irregularidades nos contratos para a prestação de serviços de saúde com dispensa de licitação. 2 empresas foram escolhidas para atender a UPA de forma emergencial, prejudicando a concorrência e por valores que equivaliam a mais que o triplo do vigente. Com as suspeitas de favorecimento e superfaturamento, a promotoria entrou com uma ação civil pública pedindo o bloqueio dos bens do prefeito João Antônio Barbosa, o Tonhão Candoca, com a acusação de improbidade administrativa. Em sentença assinada, a juíza Andréa Esquiavo deferiu o pedido de bloqueio para ressarcir os cofres públicos. Há que se cumprir o rigor do que exige a lei para que eu promova esta dispensa. Porque, acima de tudo, o que visa uma licitação? Promover uma redução de valores e efetuar-se uma contratação que atenda o interesse público sem comprometer os cofres públicos. Para a Justiça, os prejuízos com a contratação irregular de serviços médicos na unidade superam os 8 milhões de reais. O processo também aponta que uma das empresas contratadas não tinha registro no Conselho Regional de Medicina. A outra administradora da UPA, o Instituto Ciências da Vida, está envolvida no escândalo dos falsos médicos. A fraude foi descoberta em Sorocaba, mas o grupo de golpistas atuou em mais 2 cidades do interior. Franca foi uma delas e, de acordo com a polícia, a quadrilha representou prejuízo de quase 700 mil reais. É aí que temos um forte indício da responsabilização direta do administrador público com a contratação realizada. Hoje a gente vai vendo que estão surgindo em cidades do interior aqui do estado de São Paulo, que são políticas escrachadas, assim, vexatórias. Eles não têm mais vergonha de fazer o errado alegando que fez o certo, de se utilizar da lei para fazer algo que é imoral. O chefe do executivo, Tonhão, também já teve os bens bloqueados em outra ação do Ministério Público, que verificou irregularidades no contrato de transporte de estudantes. E o que a gente enxerga hoje é o crescimento de um perfil político voltado ao clientelismo, voltado à prestação de favores a terceiros, de se utilizar da norma e das regras legais para colocar a figura de terceiro de uma maneira indevida, na administração pública e se aproveitar do erário. Ximene Osório, de Serrana, para o Jornal da Clube. Em nota, a assessoria informou que o prefeito de Serrana só vai se manifestar quando for notificado. Portanto, casos como esse de Serrana devem ser bem investigados. Muito bem investigados, fundamentalmente pelo seguinte, que há interesse também do acusado de se defender. Em política, as suspeitas são muito mais devastadoras do que as provas. Isso é preciso levar em consideração. E entra em destaque aquilo que nós chamamos de consciência. O que é consciência? É o conceito que nós fazemos de nós mesmos. Agora, reputação, que fica em causa, entra em concordata, é colocada em xeque, a reputação é o conceito que os outros fazem de nós. Diferente da consciência, que é de introspecção. A de extrospecção é exatamente aquilo que nós chamamos de reputação, em homenagem à deusa romana dos costumes,
puta de deputado, de reputação, de computação, de disputa, que é quem fica com a consequência do louro. É preciso verificar, portanto, que em primeiro lugar investigar. Vestígio. Investigar e encontrar vestígios. A fase seguinte é o indício. Indica-se. E a terceira etapa é a produção de provas. Provas, testes em latim. De onde vem testamento, se faz a prova de testemunha que um jurista italiano, Enrico Malaferta, dizia claramente que era a prostituta das provas. Imagina como que o processo de produção de provas nos lembra aquilo que dizia claramente Bismarck das leis. Nós sempre devemos tomar cuidado, dizia, como são feitas fundamentalmente as leis e as salsichas, porque senão nós vamos comer porcaria. Bem, nesse caso encontrado, e a matéria nos traz para um território fantástico. Qual é mais nocivo para uma administração? Um governante corrupto ou incompetente? Vamos trazer o caso da Petrobras para encerrar. 244 bilhões de reais foram o prejuízo da empresa pela incompetência. E 24 bilhões, 10% apenas, da corrupção. A incompetência, muitas vezes, no desrespeito à lei, ela nasce do útero, fundamentalmente do despreparo. Isso.